E agora vamos falar de um assunto que tem preocupado o mercado financeiro: a recessão global e os impactos aqui no Brasil. Na última semana, dois importantes agentes financeiros dos Estados Unidos elevaram suas expectativas de uma recessão no país em 2023. Mas esse temor não se restringe à economia norte-americana. Uma holding financeira japonesa afirmou recentemente que, em meio a políticas monetárias mais rígidas, as principais economias entrarão em recessão nos próximos 12 meses. Aqui no Brasil, o primeiro semestre foi marcado pela inflação. Segundo dados divulgados pela FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, com alta de 11,7% no primeiro semestre, a inflação de alimentos registrou a maior taxa para o período nos últimos 28 anos. E liderando o ranking dos vilões da inflação estão os combustíveis, que entre janeiro e maio deste ano acumularam alta de 8,83%. Destaque para o diesel, que ficou mais caro que a gasolina no primeiro semestre de 2022. Segundo o levantamento do Índice de Preços da Ticket-Log, o preço do diesel comum fechou junho com média de R$ 7,87 o litro, valor 9,8% maior se comparado com maio. Já o tipo S10 registrou alta de 9,9%, comercializado a R$ 8,00 nos postos brasileiros. Nos primeiros 6 meses do ano, os dois combustíveis tiveram valorização de 36,4% e 37,3%, respectivamente. É a primeira vez em 12 anos que o preço do diesel passa o da gasolina, que terminou o mês a R$ 7,56 o litro. E sobre este assunto, vamos conversar agora com o professor da Faculdade de Economia da USP, Celso Grise. Professor, você olhando aí para o horizonte, você também enxerga essa recessão global? Seja bem-vindo, boa noite. Uma boa noite, Flávia. Boa noite a todos que nos acompanham na noite de hoje. Olha, sim, o que ocorre, de fato, nas economias desenvolvidas, sobretudo, é que a inflação está muito alta. E todos eles vão ter que optar por uma política monetária bastante contracionista. Isso quer dizer o seguinte: eu vou subir os juros. Juros em alta, numa política monetária contracionista, significa uma certa recessão, sim. Significa um desaquecimento econômico e um encarecimento ou um agravamento das condições financeiras naqueles mercados. Claro que isso atinge o Brasil também. Nós também vivemos uma inflação relativamente alta, né, para esse período, com parte dela importada, parte dela gerada aqui pelos desequilíbrios entre oferta e procura. Temos também uma política de juros contracionista, temos os riscos de uma política fiscal, déficit e dívida muito altas nesse plano fiscal, e tudo isso nos leva a crer que, dentro de um ambiente político eleitoral, é possível até que tudo isso se agrave um pouco e nós tenhamos aí um aumento do risco país. Agora, quero apenas me dirigir a quem está no agronegócio especificamente. Creio eu, o Brasil tem uma dinâmica de crescimento muito peculiar. E hoje, muito em cima das commodities agrícolas também, mas das commodities industriais, da siderurgia, não é? Isso tudo também é um ponto que nos deixa um pouco mais tranquilos, porque essa dinâmica de crescimento, a partir desses produtos que se mantém em cotações muito interessantes e se manterá no segundo semestre em cotações bastante elevadas, trará para o agronegócio e para alguns outros setores uma perspectiva muito boa. Acresce a isso apenas para concluir que essa dinâmica desses setores poderá trazer capital externo para investimento direto no país, quer no agronegócio, quer nesses setores que falei, da siderurgia, quer na energia, no setor energético e quer na tecnologia de informação. Portanto, eu sou otimista em relação ao Brasil, mas um pouco temeroso em relação às condições mundiais da economia. Tá certo, Gris. Então, trazendo uma notícia mais otimista, voltando aí para o agronegócio, né, que deve enfrentar tudo isso de forma um pouquinho, né, menos
problemática, mas aí, Grise, você falou sobre a inflação aqui no Brasil, aí eu queria que você pontuasse também duas questões, que são os combustíveis e os alimentos, né? Os combustíveis a gente viu que já estão caindo em alguns estados, queria entender se isso vai mexer, vamos ter uma deflação, isso pode impactar de fato nessa economia de forma geral já para os próximos meses? Eu acredito que sim, não só o problema energético, a queda dos combustíveis com as últimas medidas tomadas, mas também em relação aos alimentos. Veja, não estranhe, porque nós vivemos o problema da entre-safra, não é? Na entre-safra, claro que a carne pode ficar mais cara, a carne bovina, mas em contrapartida nós estamos tendo uma abundância na produção de grãos, arroz, feijão, soja, milho, enfim. Tudo isso pode contribuir muito para uma redução dessas altas em alimentos, tá? E a gente ter um certo alívio do ponto de vista do consumidor, sem dúvida nenhuma. E, Grise, agora para a gente encerrar, avançando um pouquinho, pensando já em 2023, quando esses incentivos atuais do governo provavelmente já terão acabado, como é que fica esse cenário de inflação, pensando para essa economia para 2023? Olha, 2023 é um ano que a gente pode imaginar que tenha algumas boas virtudes, mas que seja um ano de ajuste. Nós vamos ter que, em 2023, encaminhar soluções para o problema fiscal que deve se agravar esse ano. Em segundo lugar, não é possível viver numa economia com taxas de juros tão altas. A inflação deve ceder e nós devemos ceder essas taxas de juros também. Agora, por outro lado, nós vamos ter a retirada desses incentivos e, portanto, uma certa pressão, não só na inflação, mas também nos custos de produção. Tudo isso deve comprometer um pouco a política de preços ao consumidor. Professor, obrigada pela sua participação com a gente aqui no Rural Notícias. Boa noite. Boa noite, muito obrigado a vocês e boa noite a todos.